A paz, irmãos, é bom a gente estar aqui, é bom estar aqui essa noite, estarmos juntos. É bom ver o Anderson ali atrás. Te amo, meu mano. Quem trabalha embarcado, né? É uma luta, né? Mas é bom ter você aqui com a gente. Irmãos, nós estamos aí há um mês praticamente do nosso aniversário de 15 anos. Aí conversando hoje e pensando sobre isso, eu cheguei a um desejo no meu coração, que é próximo desse aniversário, a gente falar um pouquinho sobre o que o coração de um pastor ou o coração dessa igreja deseja antes dos 15 anos. E aí a gente pensou numa série, não sei se está projetando aí, que é antes de debutar, né? Antes de debutar, qual seria o anseio dessa igreja? Antes da gente fazer 15 anos, qual seria o anseio? Então, talvez a gente não fale o mês todo sobre isso, mas em algumas oportunidades, como no domingo passado, nós falamos sobre chamado, sobre propósito, né? Então, hoje também estaremos falando sobre isso. Chegando próximo aos 15 anos, o que nós poderíamos pensar sobre isso? E está aqui hoje um tema que vai falar sobre uma das coisas que, se eu pudesse falar para a igreja antes dos 15 anos, eu falaria, que é sobre essa batalha espiritual que nós enfrentamos. Então, para isso, abre sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 15. Eu já comentei isso aqui, acho que foi com a liderança algumas vezes. 1 Samuel 15. Primeiro Samuel capítulo 13, versículo 15. Diz assim: Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimais. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Oron, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Versículo 19, do capítulo 13, de 1 Samuel. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatã tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatã. Amém? Até aí. Nós estamos falando de um período da história de Israel. A gente sempre vai citar Israel porque é onde se inicia um plano de Deus para enviar Cristo através dos judeus. Então, a Bíblia ela começa com o chamado ali depois de Abraão, Isaac, Jacó, e dessa família sai aí a nação de Israel, e Deus soberanamente escolhe essa nação para, através da relação com essa nação, apresentar o Messias ao mundo. Então, por isso que tudo nosso, quando vai ler o Antigo Testamento e algumas coisas do Novo Testamento, estão ligadas a Israel. Que alguém que vê a gente falar disso, às vezes não entende.
Por que fala tanto Israel? Porque assim Deus quis. Ele escolheu essa nação para, através da relação dele com essa nação, se apresentar ao mundo. Agora não é mais a relação Deus com Israel apenas, mas é a relação com todos aqueles que creem no Senhor. Seja judeu, seja brasileiro, seja americano, seja palestino. Então, por isso que a gente não faz diferença hoje. Nós temos um amor ao israelita, nós temos, né, uma ligação muito grande por causa da própria Escritura, mas hoje eu não vejo hoje no Evangelho uma diferença. Todos são iguais, não há mais diferença, seja homem, seja mulher, seja diferença de etnia, racial, não. Cristo derrubou todas essas barreiras, não há mais diferença. Por isso que a gente não tem bandeira de Israel aqui. Se for para a gente ter bandeira, a gente vai ter bandeira de todas as nações, porque assim nós cremos que Cristo derrubou todas as barreiras. Tem promessas em relação a escatológicas para o fim dos tempos em relação a Israel? Tem. Tem muita coisa relacionada a Israel ainda para acontecer? Tem. Mas isso não nos pode levar a fazer uma diferença, porque em Cristo todos nós somos iguais. Ele foi dito para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só mais a família dos judeus, todas as famílias da terra. Então, por isso que a gente não faz diferença. Hoje nós somos um só povo, amém? Então, aqui nós estamos vendo o período do primeiro rei de Israel, que é Saul. Antes dele ter sido tirado do trono, antes disso tudo, está Saul aqui guerreando contra um povo. Qual povo? Filisteus. Era uma batalha atrás da outra, desde Golias. Era muita batalha dos israelitas contra os filisteus. E aqui nós temos ainda Jonathan, o filho de Saul. Então, eu queria pegar essa passagem para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do tema aqui, ó, que tem aqui a armadilha, e sobre esse tema aqui, ardis. Depois a gente vai explicar essa palavra que não é muito comum para a gente, ardis. E a série é essa, ó, antes de debutar. Então, antes de fazer 15 anos, o que eu poderia dizer para a igreja? Cuidado com os ardis. Cuidado com essa batalha que é invisível. Cuidado com aquilo que a gente não vê, mas que está acontecendo agora, nesse exato momento, contra a igreja, seja a igreja local, seja a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, contra a família, porque a família constitui a igreja. O que acontece na tua família afeta a igreja, o que acontece na igreja afeta a sua família. Então, há uma batalha acontecendo nesse exato momento, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor, contra a sua vida. Isso não é para te apavorar, isso não é para te deixar com medo, nada disso, porque maior é o Senhor. Mas sim, existe uma batalha. E eu queria pegar esse episódio, que nós temos aqui o rei Saul, nós temos o filho dele, Jonathan, nós temos aqui o outro lado, os filisteus. Eu quero pegar esse momento da história, para, usando esse momento da história, a gente parar para pensar um pouquinho nessa armação, nesse planejamento, nesse ataque ardiloso, usando a palavra ardis aí, para a gente pensar. Mas eu queria antes dizer e fazer um alerta. Eu não estou com isso dizendo que a nossa força está em armas, que está em espada, que está em lança, que está em escudo. Não, nossas forças são espirituais. Então, eu não estou defendendo aqui a ideia das armas, a ideia de força física, poder bélico. Não é isso que eu estou falando. Até porque o próprio texto lá, depois, o próprio Jonathan, ele começou ali a guerra, começou um ataque, mesmo em número menor do que os filisteus, e mesmo sem espada, sem lança, e eles ganharam a batalha, porque a guerra não dependia de espada e de nada disso. Então, nós vamos ver, se você ler depois em casa, você vê que nós não dependemos de armas humanas. O próprio episódio de 1 Samuel 17:45, lá de Davi com Golias, Davi vai dizer: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi falou para o Golias: você pode vir comigo com isso tudo, eu vou contra você em nome do Senhor. Então, eu não estou defendendo a ideia de armas, de força. Não, porque Deus é maior.
O próprio Jonathan vai dizer na sequência, olha o que Jonathan diz em 1 Samuel 14,6. Na sequência, ele vai dizer, e Jonathan disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Então fica claro que independe de força humana, de espada, de lança, independe disso, né? Então independe. Mas sim, eu quero olhar para a estratégia dos filisteus. Eu quero olhar para aquilo que a gente não vê que está acontecendo. Contra a nossa casa, contra a nossa família. Aquilo que a gente não percebe. Às vezes a gente sente algo, a gente sente uma pressão, a gente sente uma opressão, a gente sente uma força, a gente sente um comportamento, a gente sente um desânimo, a gente sente tanta coisa. Nós não vemos, mas há algo sendo tramado, há algo sendo feito o tempo todo, e que às vezes a gente não se dá conta. Então, se eu pudesse, antes de você fazer 15 anos nós fazemos 15 anos de ministério, te dar um alerta é esse: não ignore que há algo o tempo todo tentando parar a obra, tentando travar, tentando fazer a gente desanimar, fazendo a gente se desentender, fazer a gente se escandalizar, ou seja, o tempo todo nós fazemos e passamos por isso. Então, eu quero pegar essa passagem para a gente pensar sobre isso. Se você pegar aí 2 Coríntios 2:11, quando vai falar da questão do perdão ao irmão, aí Paulo vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 2:11, uma da parte do texto diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando ele está falando sobre reconciliação, ele vai dizer, olha, cuidado, vamos resolver isso, vai lá, se reconcilia com teu irmão, aquele irmão que errou, que a igreja teve que agir, teve que disciplinar, mas trata isso, porque a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Pois não ignoramos as suas intenções. Algumas versões dizem, pois não ignoramos os seus ardis. Então, age nisso, vai lá e se reconcilia, vai lá e traz o irmão de volta, porque Satanás pode pegar algo que foi bom, que foi para tratamento, que foi para cura, e transformar em algo maligno, transformar em algo ardiloso. E o significado da palavra ardiz quer dizer ação ou comportamento da pessoa astuciosa, de quem usa de estratagemas ou de estratégia para enganar ou iludir. Emboscada, cilada, astúcia, esperteza, manha, sagacidade. Então está tudo isso aí dentro desse ardil, sabe? É aquela coisa do laço do passarinheiro, lá do Salmo 91, laço do passarinheiro, é o quê? É o laço colocado para pegar o passarinho. Né? Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, quando a gente olha para o texto de 1 Pedro 5,8, ele vai dizer, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, ou seja, está claro que existe uma batalha. E aí, voltando para o texto, aí o texto de Samuel, de 1 Samuel capítulo 13, voltando lá no texto, 1 Samuel 13, lá no versículo 19, nós vemos aí o que estava por trás da cena, o que estava nos bastidores, o que não era visível. Olha o que não era visível, está tendo uma guerra, Israel contra os filisteus, mas o que não era visível, a guerra é visível, mas o que está por trás dessa guerra? Olha lá, está lá, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Gente, ele está dizendo que nem mesmo um único ferreiro. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, suas enxadas, seus machados, suas foices.
E ainda tinha que pagar o preço para afiar, ele vai dar ali o preço, 8 gramas de prata, eles taxaram tudo tinha preço. Aí, vamos pensar aqui, uma época em que os territórios e a defesa era toda em arma. Israel contra os filisteus contra Israel, eram os moabitas, era uma guerra o tempo todo. Imagina uma nação sem uma espada, ou com 2 espadas, uma de Saul, uma de Jonathan, simplesmente só isso, não tem lança, não tem nada. Imagina numa época em que tudo era, tanto proteção contra ataque, era baseado em espada. E você não ter nada. E o pior, a gente tem aqui uma descrição interessante no versículo 19. Por que não tinha um único ferreiro? Porque os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Isso que me chama a atenção. Não tinha um ferreiro porque os filisteus não queriam que tivesse. Isso é muito interessante a gente pensar. E isso é tão sério nesse episódio que cria também uma dependência. Se eu quero afiar a minha foice para trabalhar na lavoura, eu dependo deles. Eu tenho que ir lá neles. Eles não só debilitam, eles não só enfraquecem o exército, como também eles se dão bem, porque eles vão ganhar, vão lucrar sobre isso. Olha a estratégia maligna aí do inimigo. Eu tiro o ofício, eu faço com que não tenha ninguém que tenha essa capacidade de produzir espada, eu faço com que não tenha ferreiro em Israel, porque além de eles não terem defesa, eles ainda dependem da gente se eles tiverem que afiar uma foice. E a gente enriquece em cima deles. Olha que coisa interessante, gente. E eu fico pensando e pergunto a vocês, será que isso aconteceu por acaso? Será que aqueles ferreiros foram envelhecendo? E aí foi passando o tempo, e aí ninguém pensou em ir para o Senai aprender o ofício? Ninguém pensou em fazer um curso de ferreiro? Será que isso foi por acaso? Claro que não. Isso não é visível. Isso não é falado, mas isso está sendo estrategicamente feito. Tem gente que está pensando sobre isso. Como eu debilito eles? Como eu paraliso eles? Como eu paraliso a família deles? Como eu paraliso a igreja? Como que eu faço para que eles parem? Para que eles não orem? Para que eles não clamem? Para que eles não tenham defesa? Aí eles faziam o quê? Aí eu fiquei pensando, talvez, quando havia guerra, eles iam em cima dos ferreiros. Parece que uma das guerras, não sei se foi a Segunda Guerra Mundial, algumas autoridades usavam óculos de Ray-Ban. E eram sempre aqueles que estavam de frente, tinha algo assim. E eles eram muito alvos da guerra, porque destruindo o líder, destruindo o capitão, o exército sente. Então, como havia uma identificação maior, eles tinham aquele costume, vamos mirar neles. Há uma guerra que o rei Davi vai à guerra e quase morreu. Tanto que chamaram Davi, você não vai mais com a gente. Você é um anjo, você é o nosso anjo, você é o nosso líder, você é o nosso pastor, você não pode ficar aí em risco de perder a sua vida. E eles chamam a atenção de Davi, você não vai mais. Talvez Davi já perdendo aquela força da juventude, e quase alguém o acerta, quase alguém o mata, e diz não. Por quê? Porque a intenção é ferir o pastor para as ovelhas dispersarem. Então eles estão ali, talvez olhando, pensando, toda vez que tiver guerra, vamos nos ferreiros, vamos eliminar os ferreiros, vamos matar os ferreiros. Matando os ferreiros, não vai ter filho de ferreiro, não vai ter sucessão, não vai ter ferreiro ensinando a profissão para outros. E a gente faz com que eles não tenham mais ninguém que trabalhe com ferro, ninguém que produza espada, ninguém que produza lança. E aí com isso a gente os debilita. Então, isso foi planejado. E a intenção é essa mesmo. É nos distrair. A gente percebe que as coisas vão se definhando, as coisas vão findando. Às vezes você vai pensar, quem eu chamo para orar comigo? Quem eu chamo para ir fazer uma visita? Quem eu chamo? E às vezes você vai olhando, fica meio escasso. Porque algum diz, não,
poxa, não estou legal essa semana. Aí, poxa, olha, eu estou com uma situação para resolver. Aí, eu também. Aí você olha assim, meu Deus, por quê? Porque tudo vem e acontece com o intuito de não ter mão de obra. Como Jesus disse, o campo está branco, está pronto, mas não há trabalhadores, não há obreiros para a obra. Ore ao Senhor para que envie. E tem um texto que nós lemos no domingo, diz, abra os olhos e veja, os campos estão brancos. Há uma tradução que fala, desperta, ou seja, os campos estão brancos, mas não são todos que vão perceber que os campos estão brancos. É preciso despertar, é preciso pensar, é preciso sentir, é preciso ter sanidade, é preciso ter mente sã, mente de Cristo para perceber que há uma ação para que não haja resistência, para que não haja ferreiro, para que não haja oração, para que não haja clamor, para que não haja uma mãe e um pai atento aos seus filhos, à sua família, à sua igreja, ao seu pastor, aos ministérios. Há uma ação orquestrada para que a gente se distraia de tal forma que cada vez mais a gente se extingue, a gente não resista, a gente se abale e a gente passe. Interessante que todo o escândalo com a bola de neve está gerando em muitas igrejas um alerta de pensar o que nós estamos fazendo, qual está sendo a nossa postura. Uma igreja agora mesmo, uma grande denominação, começou a agir. Antes de aquilo explodir, ela começou a ir nas suas lideranças que tinham cometido escândalos, que tinham sido, abafados, e começou a chamar todo mundo, vem cá, nós estamos errados, nós não vamos por esse caminho, não. Nós não temos que ficar escondendo o que está errado, não. E botou lá, expôs todo mundo. Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, as coisas vão acontecendo, a gente vai se perdendo. Quando vê, nós somos uma coisa e não somos mais igreja. Eu li no livro uma certa vez, alguém dizendo no livro, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, fosse possível hoje, muitas igrejas iam continuar abrindo suas portas, como se nada tivesse acontecido. Quando eu li aquilo me assustou. Imagina você, a retirada do Espírito Santo da igreja é a falência da igreja. Então, naquele livro, ele provocava dizendo o seguinte, fazendo uma ilustração, se o Espírito Santo pudesse ser arrancado da terra hoje, muitas igrejas iriam abrir suas portas e funcionar como se nada tivesse acontecido. Olha que coisa grave. Imagina isso. Não há igreja sem o Espírito Santo. Não há nada acontece se o Espírito... Isso não é uma palestra, isso é uma pregação, isso não é louvor, isso é adoração, isso não é música, é adoração. Ou seja, tudo o que acontece, seja na igreja, seja na sua família, é um culto ao Deus e é movido pelo Espírito de Deus, porque nós o recebemos, Ele habita em nós. Não pode, tem que ser percebido, isso tem que ser sentido, isso tem que ser buscado, isso enchei-vos do Espírito, diz a palavra. Ou seja, irmãos, isso foi planejado. Vamos fazer de uma forma que chegue uma hora e não tenha mais nenhum ferreiro. E eles conseguiram. E aí por isso que diz lá, Paulo dizendo, não ignorem essa sutileza, não ignore essa intenção. Eu vejo que às vezes a gente ignora. A gente está normal, está tudo bem, daqui a pouco você vê uma atitude tão esquisita, tão estranha, de repente. Ou você acorda com um desânimo inexplicável. Você está ali pronto para fazer algo, para cuidar de uma pessoa, e daqui a pouco vem algo, vem uma palavra do nada, como do nada, e tira você da sua intenção. É preciso estarmos sempre pensando nessa possibilidade, e falar ao Senhor, olha, sabe uma coisa, eu estava aqui, e eu estou repreendido em nome de Jesus, Senhor. Eu não posso perder o foco. Eu falei que eu ia, eu falei que iria fazer, eu falei que essa seria a minha agenda de hoje, e eu vou cumprir, porque eu não vou deixar de fazer, porque de repente veio isso, veio uma fala, veio um desânimo, veio, sei lá. É preciso não ignorarmos isso.
É preciso ter discernimento. Se eu não consigo mais estar junto, se eu não consigo mais cultuar, se eu não consigo estar com meus irmãos, se minha semana toda voltada para mim, se a minha semana toda são com minhas próprias coisas, tem alguma coisa errada. A intenção do diabo é que não tenhamos resistência, a intenção do diabo é que não tenhamos armas para lutar, é nos desarmar. Tem ambiente que a estratégia satânica tem tido muito êxito. Não tem um ambiente mais hostil, que se tornou mais hostil do que as universidades, principalmente públicas. E é preciso, Ian, que tem feito um trabalho incrível, Ian, Vitor, Tailine, nós temos que nos unir para preparar esses adolescentes para esse momento da vida deles. Porque senão, é como se fosse algo já perdido, todo mundo já fala assim, já era. Já acabou, não tem mais o que fazer. Só que a gente vê na Bíblia exemplos como Daniel, que estava no centro do pior país do mundo em termos de idolatria. O próprio nome dele foi mudado para o nome idólatra. O próprio nome dos seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, todos foram mudados. Foi dado Sadraque, Mesaque, Abidnego, Beltesazar, tudo foi mudado para que eles se rendessem à idolatria. E mesmo com seus nomes mudados, eles não se deixaram contaminar. Ou seja, então é possível jovens que vão estar lá e vão continuar tendo sua fé intacta em Cristo Jesus. Mas para isso, nós como igreja precisamos nos levantar, nós como família precisamos nos levantar e apresentar essas pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles têm que acordar e entender de tudo que eu conquistar, de tudo que aonde eu for, o que eu tiver, nada é mais importante do que ter Jesus Cristo na minha vida. Quando a gente entende que Jesus Cristo é tudo que a gente precisa, qualquer outra novidade, qualquer estudo, qualquer conhecimento não é maior do que Jesus. Como Paulo disse, eu considero tudo como esterco diante da revelação do Evangelho de Jesus Cristo. É aquele louvor que os jovens cantam, o melhor de Deus, o melhor Deus já fez em mim. Ele já fez em mim. Não é o namoro, não é o sexo, não é a droga, não é o álcool, nada é maior do que o que Cristo já fez na minha vida. Eles têm que chegar lá sabendo disso. Se eles não chegarem sabendo disso, eles vão perder, eles vão sucumbir. Porque aquele ambiente foi totalmente desarmado de ferreiros. Não há resistência. E é preciso a gente ter essa consciência. Eu lembro de pessoas tão incríveis, tão envolvidas com o Evangelho, que hoje estão praticamente mortas espiritualmente. Um desses casos dessa igreja que viu esse exemplo da bola de neve e quis agir, foi de um pastor que começou a olhar os textos bíblicos e começou a interpretar que o álcool não teria problema nenhum. E, de fato, a Bíblia não condena o álcool, condena a embriaguez, mas ele foi de tal forma nisso, que o diabo entrou nisso, e começou a fazer com que ele pensasse que ele podia ir na beira do abismo sem cair, que ele poderia abraçar a brasa sem se queimar. E ele mesmo admite que depois que ele começou a ir por esse caminho, em algum momento ele se perde, e ele ficou embriagado, ele envergonhou a igreja do Senhor, porque aquilo foi público. E agora ele tem que se retratar, ele tem que se afastar do ministério, porque ele perdeu a mão nesse negócio. Porque todos nós vivemos numa linha tênue. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Somos fracos, somos suscetíveis a tantas coisas. Tem coisas que a gente tem que ter isso mesmo, esse padrão da igreja brasileira, que às vezes no mundo não é assim. Mas se a igreja brasileira tem isso é bom, se isso vai até fazer com que eu me economize dinheiro, eu vou por esse padrão, eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão disso até mesmo porque eu tenho filhos que estão olhando o meu exemplo e que são tão atacados dessa área da bebida alcoólica, que são tão assediados dessa área. Quantos têm se destruído? No outro dia a gente saiu daqui, acho que a gente estava, não sei se a gente foi no mercado, né? E chegou em frente ao colégio, passamos ali, atravessamos, e vi um carro, a gente atravessou antes do carro passar pela gente, e quando a gente virou assim, a gente escutou um barulho muito forte. Logo depois que a gente saiu da visão da rua. Aí minha esposa falou assim, vamos voltar para ver o que foi isso, estranho.
Quando a gente voltou, aquele carro que a gente atravessou antes, estava batido no poste. E aí eu fui um dos primeiros a chegar ali e falei com ele, está tudo bem, o airbag acionou, fumaça, um cheiro forte de queimado, parecia que o carro ia queimar, pegar fogo. E o que me chamou a atenção foi o cheiro de álcool daquele rapaz, a embriaguez, tentando tirar as coisas para tirar o copo que estava bebendo. Sabe, é isso que a gente tem que olhar e a gente dizer assim, sabe de uma coisa? Eu vou tomar cuidado, eu não vou parar não, eu não vou me expor, eu não sei, eu acho que eu sei, eu acho que eu tenho controle, eu acho que eu sou capaz, mas eu estou vendo que isso é muito perigoso. Nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes a gente vai abaixando nossas guardas, a gente precisa ter essa consciência. Outro ponto que eu queria deixar, se eu pudesse dizer para essa igreja que vai fazer 15 anos, precisamos formar novos obreiros, precisamos formar novos ferreiros. É preciso ter essa preocupação, como será essa igreja depois desses 15 anos, como será o futuro dessa igreja? Será que a gente está se preocupando em formar pessoas? Será que a gente está se preocupando em preparar nossos filhos? Porque foi o que aconteceu ali, eles usaram uma estratégia de fazer com que acabassem os ferreiros, e chegou uma hora que acabou. Será que a gente não precisa ter esse olhar voltado para isso? Será que nossos filhos entendem sobre contribuição? Será que essa igreja terá pessoas que vão contribuir? Será que eles sabem a importância de contribuir? Dentro de um ambiente de liberdade, como nós defendemos, sem medo, sem imposição, sem chantagem, sem barganha, como Ian falou. É preciso a gente ensinar para eles que mesmo nessa liberdade de olhar o Evangelho como algo que não é opressor, não é usando o medo ou o medo do inferno, que eles precisam ter compromisso com a igreja local. Será que eles entendem isso? Será que eles têm prazer nisso? Ou será que nossa igreja está fadada ao fracasso daqui a alguns anos? Porque nós não passamos isso. Nesse caso, eles fracassaram porque não tinham ferreiros novos. Não tinham pessoas que foram ensinadas a fazer espada, a fazer lança. Será que nós estamos ensinando pessoas a pregar, pessoas a cantar, pessoas a ensinar, pessoas a cuidar, pessoas a contribuir? Ou será que o futuro da nossa igreja está em perigo? Nós precisamos pensar nisso. Não havia, naquela época, nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Há uma frase muito interessante que diz: se tudo que Deus te der morrer com você, você é um fracasso. Se tudo que Deus te der morrer com você, você é um fracasso. Há um pastor muito conhecido, muito bem sucedido, é um homem, um empresário americano, e um pastor muito sério, muito comprometido com Deus, muito inteligente. E ele defendia isso, ele falava assim, olha, nós temos que ser líderes, mas que nós não venhamos a fazer falta, porque na hora que a gente faltar, temos que ter pessoas que possam nos substituir. E por uma ironia aí, vamos dizer do destino, mas Deus tem o controle de todas as coisas, esse homem, numa das suas viagens, num avião particular, o avião dele cai e ele morre, ele e sua esposa. O seu filho não estava no avião, e o seu filho foi preparado, e a igreja dele foi preparada para continuar aquele ministério. Porque eles foram ensinados que se tudo que Deus te der morrer com você, você é um fracasso. Se você não preparar pessoas para orar, se você não preparar pessoas para aconselhar, se você não preparar pessoas para fazer, se você não preparar seus filhos para agirem quando você estiver doente, ou na sua falta, se eles não souberem fazer nada, nós fracassamos. Se eles souberem pedir um Uber, se eles não souberem ligar para uma farmácia, às vezes a gente lá em casa briga, ei, liga você, eu fico não sei o que falar, liga, pede um remédio, não vai morrer por causa disso. A gente vai criando, mas pensando que a gente é eterno. Sabe, a gente precisa pensar nisso.
prepará-los, encorajá-los, fazer como os animais fazem, como a águia faz com o filhote. Chega uma hora que ela diz, chega, sai do ninho, voa. E literalmente ela lança, ela o protege, ela não vai deixar ele se arrebentar, mas ela lança e ela dá um mergulho rasante. Se ele não conseguir voar por conta própria, mas a gente fica ali protegendo e fazendo com que nossos filhos continuem imaturos e medrosos. Até que às vezes alguma coisa acontece e eles têm que aprender na marra. Chegou a hora da gente pensar, nós precisamos preparar pessoas. E eu termino sempre com esse texto de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Que é algo que a gente tem que guardar. Juízes 2:10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses. Imagina você, toda uma geração passar e surgir uma outra geração que não conhece o Senhor. E nós estamos falando de uma geração que viu coisas incríveis, viu coisas sobrenaturais. Essa geração passa e surge uma outra geração que não conhecia o Senhor. Nós precisamos anunciar o Senhor. Nós precisamos preparar jovens, adolescentes, crianças fortes. Nós precisamos pensar no futuro, igreja. Porque existe uma estratégia para tirar nossas armas. E não tem sensação pior do que essa. Tem sensação pior do que você olhar para um lado, olhar para o outro. Tem horas que é difícil até organizar o culto. Porque nós podemos estar tudo no papel, mas imprevistos acontecem. Quantas vezes eu estava pronto para vir para cá e não vim, não cheguei. E alguém tem que estar pronto para subir aqui e pregar. Não pode falar assim, ó, hoje não vai ter culto porque o pastor teve imprevisto. Não. Quantos de vocês têm pregações prontas aí? Quantos de vocês estão prontos para estar aqui? Nós temos que começar a trabalhar isso. Eu sempre fui muito centralizador. Eu sou tão centralizador que já teve casos aqui de irmão no meu ouvido falar assim, pastor, acabou o papel higiênico, na hora do culto. Isso é sinal de quem é centralizador. Porque se não fosse, jamais viria a mim. Nós, graças a Deus, temos mudado isso. Nós temos que ter uma igreja atuante, envolvida, pronta. Seja o diácono, seja o obreiro, prontos, deixa comigo, conta comigo. Como alguns irmãos já teve momento de eu ligar, desesperado, meu irmão, você tem como pregar? É hoje. Ah, é quando? Não é agora, é hoje à noite. Pastor, conta comigo. Eu já vivo já pronto para qualquer imprevisto. E assim Deus vai nos forjando, Deus vai nos preparando. E quando a pessoa sobe, ela não vai expor, não. Ah, o pastor acabou de falar. Não, ela vai chegar e vai pregar como se você, sem falar nada, e você vai achar que ela preparou aquela pregação em um mês de tanta sabedoria. É isso que Deus está querendo fazer. Nós não podemos entrar nesses 15 anos com um tema constrangedor, que é o tema do maturidade, sem que a gente pare para pensar nisso. Sem que a gente pare para pensar nisso. Como Paulo vai dizer, eu vim com uma feijoada para vocês. Paulo fala para determinada igreja, eu vim com uma feijoada, preparei tudo do que há de melhor na feijoada. Só que quando eu chego aqui, eu vejo crianças de fralda, e eu não posso dar essa feijoada, eu vou matar vocês. Eu vou ter que ir lá arrumar leite e dar papinha para vocês. Aquela palavra bem de início, de iniciante. Porque pelo que eu tenho aqui, vocês já deveriam ser mestres. Mas alguma coisa aconteceu que travou o amadurecimento de vocês de tal ponto que vocês permaneceram como crianças. Estava vendo na Marcha para Jesus de São Paulo, mais de 2 milhões de pessoas, e aí um grupo fez uma coisa interessante,
pegou algumas pessoas para fazer uma entrevista e perguntar a elas o que era o evangelho para elas. E aí, irmãos, imagine as loucuras que foram ditas. E quando a mulher falou, aí a pessoa falou, quantos anos você tem de convertida? Eu tenho 30 e poucos anos. Não sabe responder nem o que é o evangelho. Confunde evangelho com uma conquista por obras. Como se eu vou dar a Deus e Deus vai me dar. Não entende que isso foi dado gratuitamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não é possível você conquistar a salvação. Que as suas ações de santificação, de abandono de pecado, é uma resposta à graça recebida e não um meio para que você seja salvo. As pessoas respondiam cada loucura. Meu sonho é que se alguém te abordar, você saiba responder o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Com o seu jeitinho, não precisa ser teológico, mas você responder coisas coerentes com as Escrituras e não loucuras, como a gente vê. E eu creio que isso é possível. Que o nosso culto mais disputado seja o culto de ensino da palavra, seja a escola bíblica. Que a gente nunca deixe de sonhar por isso. Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu sempre tive medo de ser algo só na teoria. Tem coisas na minha vida que ainda são assim. Eu tenho carteira de motorista, mas não dirijo. Mas isso é algo que ainda é algo tranquilo, porque compete a mim. Não existe uma lei que diz que todo mundo tem que dirigir. Tem um pensador, um filósofo muito famoso no Brasil, que ele não dirige. E ele fala, olha, as pessoas ficam abismadas. Eu falo, é um direito meu. Como lá, Suassuna dizia, quando a pessoa, você já nunca foi na Disney? A Suassuna, nunca fui, nem vou, e nem gosto de avião. A pessoa, você tem que ir, a vida é antes da Disney, depois da Disney? Não preciso ir na Disney. Alguém quer ir, pode ir, outro vai. Aí ele defendia que ele não andava de avião, né? Tudo dele era de carro ou de ônibus. Ele tinha medo de avião. Mas ele defendia essa coisa, dessa liberdade de você poder optar. Agora, se tem uma coisa que a gente não pode e não tem como, é a gente não ser o que de fato a gente defende ser, que é crente em Jesus Cristo. Não existe nesse lugar um meio termo, um jeitinho, algo opcional, não. É como Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta espalha. Não existe um lugar que não seja todo, o homem todo, a entrega total. Não existe espaço no Evangelho para pessoas como Amazias, por exemplo, que era um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Esse espaço para você não entregar tudo no Evangelho, isso não existe. Ou é tudo, ou é nada. Quando eu falo isso, não é perfeição, não é atitudes, é entrega, mesmo nas suas dificuldades. Então, hoje aqui, irmãos, eu queria orar para que Deus nos desse esse desejo como igreja. Que você fechasse os seus olhos aí. Que nós possamos ter esse discernimento de que existem ações, de que existem reuniões, planejamento, para que venha tirar da gente a nossa defesa, a nossa força, a nossa fé, para que a gente seja engolido, para que a gente seja levado. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor trouxe essa palavra para nós que estamos prestes a viver esse momento de debutar no ministério. Que a gente tenha esse discernimento, que a gente tenha mentes humanas, sim, de pensar que o que você pode estar sentindo pode ser algo no teu sangue, pode ser uma vitamina, pode ser
uma anemia, pode ser tanta coisa, e você pode buscar médico, você pode buscar ajuda, você pode buscar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda de médico, uma ajuda profissional, você pode cuidar da tua saúde, você pode fazer uma ginástica, você pode fazer caminhada, você pode fazer tudo isso, mas não descarte em meio a tudo isso também que existem ações para paralisar você espiritualmente. Que esses desânimos, e muitas vezes, que esses sentimentos, que essas coisas podem vir muitas vezes para paralisar você. Que nós possamos ter essa sensibilidade. E hoje, Senhor, nós queremos nos comprometer em oração. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos levantar clamores de madrugada pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa vida. Senhor, abre nossos olhos. Olha a nossa casa agora, Jesus. O que está sendo tramado, o que está sendo preparado para atingir, para entristecer, para escandalizar, para matar a nossa família. Pai, que nós possamos estar no lugar de clamor. Abre nossos olhos para perceber, estão tentando tirar a nossa defesa, estão tentando tirar a nossa resistência. Eu vou me levantar como sentinela, eu vou me levantar como profeta, eu vou clamar pela minha família, eu vou clamar pela minha igreja, eu vou clamar pela minha rua, eu vou clamar pelo meu país, eu vou clamar pelas autoridades. Senhor, eu vou clamar, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou me posicionar. Tira toda a apatia. Quanta apatia, Senhor. Quanta apatia que nós sentimos, quanta falta de vontade. Senhor, intervém, aviva a tua igreja. Aviva a nossa casa, aviva o nosso lar, nos desperta de madrugada. Desperta-nos de madrugada para orar, que a gente, quando acordar de madrugada do nada, a gente não interprete como sede, ou como ir no banheiro apenas, mas a gente interprete como o Senhor nos levantando, nos sacudindo para clamar, para orar. Levanta as mães de novo para ir no quarto dos filhos, levanta os pais para ir no quarto dos filhos, estender a mão, profetizar sobre eles. Levanta, Senhor, nossas vidas. Desperta-nos, Senhor. Pai, traz um avivamento sobre nós. Tira toda a apatia. Pai, essa é a nossa oração. Assim nós oramos, Senhor, e nos comprometemos com a Tua palavra. Não saímos daqui mais como inocentes, saímos daqui conscientes, Pai, do quanto temos que estar atentos e vigilantes. Não queremos sair daqui com medo, não queremos sair daqui apavorado, nós queremos sair daqui fortes, com coragem, porque, Pai, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Louvado seja o Teu nome.